Boa tarde, meninas. Como eu havia prometido, hoje vou compartilhar com vocês o meu pensamento a respeito do que é poder. Eu agradeço a todas vocês, tá? Que tiveram aquele feedback, né, na nossa enquete, foi maravilhoso. E eu quero até falar um pouquinho sobre isso. Sabia que a maioria das mulheres que responderam colocaram o poder como algo que traz transformação? E eu achei isso muito top, tá? Quando eu ouvi isso daí, tic-teco aqui dentro, ó, já processou um monte de coisas que eu quero falar com vocês. O que é poder, né? Eu comecei a pesquisar o que era poder no dicionário. E lá tá dizendo o seguinte: é ter a capacidade de fazer, possuir, realizar, agir, exercer, enfim. Poder é ter a capacidade de transformar. Eu resumiria tudo isso: fazer, possuir, realizar, agir, exercer, como a habilidade de transformar. Isso mesmo, a habilidade de transformar a si mesmo e o meio onde você vive. E isso é muito pontual e importante, principalmente para os dias de hoje, para os dias das quais nós vivemos. Prestem bastante atenção comigo. O que é transformar? Transformar nada mais é do que dar uma nova forma. Presta atenção. No momento em que eu comecei a visualizar as respostas de vocês e fui vendo que todas sempre denotam poder com transformação, começou a vir na minha mente algumas perguntas. Me responda aí. Você tem dado a oportunidade de transformação na sua vida? Você tem se permitido ser transformada? Mudar a sua forma de pensar, de agir, de tratar, de lidar com as situações? No momento em que eu visualizei isso e fui vendo as respostas de vocês, abriu-se um leque na minha frente. E diante desse leque que se abriu na minha frente, eu me reportei lá no meu período de faculdade, quando o meu professor chegou e colocou lá um pedaço de carvão e uma figura de um diamante na nossa frente e falou assim: os dois têm a mesma composição química, mas possuem valores diferentes. Vocês sabem por quê? E a gente começou a estudar a respeito daquilo. Poxa, o carvão e o diamante têm preços discrepantes. O que faz com que esses dois elementos, né, carvão e diamante, tenham preços tão diferentes, sendo que ambos possuem a mesma composição química? É o processo pelo qual cada um deles passa. O carvão, ele passa por um processo bem simples, tanto de tempo quanto de exposição. Portanto, o processo simplista de formação do carvão faz com que haja uma desvalorização do seu preço, do seu poder. Já o diamante, ele passa por um processo de alta pressão, alta temperatura e durante um período de tempo muito longo. Não é rápido. O processo de formação do diamante, ele é demorado. Ele demanda de um longo período de tempo. E sendo ali, pressionado e sendo colocado em altíssimas, elevadas temperaturas. Está conseguindo captar comigo o que o Senhor quer falar com cada uma de nós? Nós temos a mesma composição. O que nos difere é
se estamos permitindo passar pelo processo do tempo, da temperatura e da pressão. A nossa valorização, o nosso poder, ele vem dentro do processo. E não somente isso, porque mesmo um diamante formado, ele ainda é chamado de pedra bruta ou diamante bruto, quando ele é retirado da natureza. E ao ser retirado da natureza, para que ele possua um valor ainda maior e melhor, é necessário um processo chamado de lapidação. Isso mesmo, lapidação. Aí eu te pergunto, o quanto você está disposta a se dar uma nova forma? O quanto você está disposta a se permitir ser tirada da natureza e agora ser levada à mão daquele que faz a transformação para a valorização, a transformação para o poder? Segunda pergunta. Você está disposta a ser lapidada para um propósito? Porque o diamante, ele não escolhe a forma que vai ter. Ele é retirado da natureza e quem escolhe a forma da qual o diamante vai ter para a execução de um propósito é o lapidário. É ele quem pega a pedra bruta, o diamante bruto, observa com atenção e todas as suas minúcias e define para qual objetivo aquele diamante vai ser lapidado. Aonde aquele diamante vai ser colocado? Qual é a função daquele diamante? Não é o diamante que define aonde vai estar, mas é o lapidário quem modifica as suas arestas e o coloca no lugar da qual ele vai desempenhar a sua melhor função, da qual ele vai ter o maior e melhor valor, o maior poder. Seja lapidada pelo lapidário. O nosso lapidário é o Senhor. Ele sabe retirar o diamante do seu estado natural como pedra bruta e transformá-lo em uma pedra preciosíssima de altíssimo valor. Ele sabe o propósito, as arestas que precisam ser retiradas para que você seja valorizada. Então, permita-se ser lapidada por ele. Ele sabe o local certo aonde tem que te colocar para você desempenhar o propósito dele com todo o poder, com toda a autoridade dada por ele a você. Seja poderosa em Cristo.